sou Monique Evelyn e antes da gente começar a falar sobre o assunto proposto, que é empreendedorismo feminino, é importante que vocês saibam de onde eu estou partindo, né? Então, pensando nas minhas criações, tem um Desabafo Social, que foi criado em 2011, é uma plataforma de inteligência coletiva para a resolução de problemas e geração de renda, né, através de desafios sociais e criativos, e também tem o Sharp, que é uma empresa de inteligência cultural, onde a gente consegue ampliar a relevância e a reputação de marcas e pessoas através de índices e métricas próprias. Agora, pensando no meu lado e contribuições no mercado de trabalho e outras empresas, fui repórter do Profissão Repórter por 1 ano e meio, ao lado de Caco Barcelos, desenvolvi algumas estratégias de impacto social para o mercado do audiovisual brasileiro na Bossa Nova Group, e também venho liderando times de alta performance na área de diversidade, inovação e comunicação através do método Mesa, criado por Bárbara Soalheiro. Agora, pensando no cenário das mulheres de forma geral, e não necessariamente no empreendedorismo feminino, é importante que a gente saiba que somos 107 milhões de mulheres no país hoje, né, no Brasil. Isso significa que, se a gente se juntar apenas as mulheres, seríamos o 13º país do mundo. É maior do que a Espanha, é maior que a França, é maior que a Itália, por exemplo. E mesmo sendo a maioria da população brasileira, ainda assim, continuamos ganhando menos que os homens. Estou falando de uma faixa de R$ 1.940 para as mulheres, o que significa 76% da média masculina, ou seja, 2.550 que os homens geralmente ganham. E mesmo a gente ganhando pouco, a gente consegue movimentar 1,8 trilhão no país, na economia. Agora pense, se existisse equidade salarial entre homens e mulheres, as mulheres conseguiriam colocar mais dinheiro na sociedade brasileira, o que significa mais de 480 bilhões. Pensem também que o dinheiro circulado e movimentado pelas mulheres hoje não significa que os resultados e o impacto será apenas para as mulheres. Estamos falando que todo mundo ganha, a sociedade ganha, não só na economia, mas nos direitos sociais, nos direitos culturais, nos direitos básicos e assim por diante. Agora, entrando na seara do empreendedorismo feminino, os números também não são tão diferentes assim, mas existem alguns mitos que a gente consegue derrubar logo de primeira. Por exemplo, quando a gente fala de empreendedores iniciantes, a gente está falando que 53% das mulheres conseguem ter a coragem e se arriscar a empreender, contra 47% dos homens. Ou seja, é o primeiro mito a ser derrubado, que as mulheres não têm coragem de entrar na jornada empreendedora. As mulheres iniciam os empreendimentos muito mais do que os homens. Quando a gente vai para o universo de empresas que tem mais de 3 anos de existência e funcionamento, os números mudam, né? Ficam 58% dos homens com empresa com mais de 3 anos e 42% das mulheres. Talvez o primeiro questionamento que vem na nossa mente em relação a esses dados é que as mulheres não são capazes de liderar empresas por muito tempo. Mas também existe um outro dado que mostra que as mulheres têm mais conhecimento e capacidade técnica do que os homens. Se a gente for ver hoje, as mulheres no ensino superior representam 34% contra 27% dos homens. Então é mais um mito de que as mulheres não têm conhecimento para liderar suas respectivas empresas. Os homens estão menos preparados tecnicamente do que as mulheres. Então por que será que os nossos empreendimentos fecham antes dos 3 anos? E além disso, não só na questão de gênero de forma geral na sociedade, que a gente ganha pouco, mas também se a gente comparar empreendedores homens e empreendedoras mulheres. Estamos falando de que os homens têm um rendimento 36% maior do que as mulheres empreendedoras. E considerando os dados existentes e olhando um pouco mais para a minha trajetória pessoal no empreendedorismo, existem alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com você. E o primeiro é o que eu já falei sobre conhecimento. Além do talento que as mulheres empreendedoras têm na área de gestão, na área de negociação, escrita e tudo mais, as mulheres, além do ensino superior, continuam sendo as maiorias nos eventos de aperfeiçoamento, cursos, palestras e TEDs. A maioria das mulheres continuam, independente se tem pós-graduação
ou apenas o ensino superior, continuando a fazer cursos de aperfeiçoamento muito mais do que os homens. Então não é só talento, as mulheres têm a técnica. Eu tive que entender que talento caminha junto com a técnica, sobretudo para as mulheres empreendedoras. E é importante que você faça esses exercícios de olhar os eventos, os cursos, as palestras e ver que as mulheres sim são a maioria. Um outro ponto importante é que além de lidar com a ausência de referências de mulheres de sucesso, ainda tem que entender que referência não é cópia. Ou seja, a gente sabe que existem poucas referências na literatura, no audiovisual, nos veículos de comunicação, onde a gente tem referências de sucesso, de liderança, de mulheres. E mesmo assim, quando a gente entra no mundo dos negócios, a gente precisa ficar atentos e atentas para a gente não copiar o trabalho de um colega, enfim. Porque a gente tem que entender que o que é inspiração, o que é referência, não necessariamente precisa ser uma xerox do trabalho alheio. Então, a linha é muito tênue de um lugar que não tem muitas referências, mesmo assim, referência não é cópia. E pensando que existe essa ausência de referência e referência não é cópia, quando há pelo menos uma mulher nesse lugar de exceção, muitas vezes, uma única CEO, uma única liderança, a gente tende a comparar as habilidades, tende a comparar os resultados. E também eu tive que entender muito cedo que não dava para eu comparar o meu início com o meio de ninguém. Cada um tem uma história e trajetória totalmente diferente. Claro que as opressões e os vieses inconscientes da sociedade fazem com que a gente se afete a maioria das mulheres, sem dúvidas, mas a gente precisa entender que existem, além da intersecção que a gente faz de gênero, tem a intersecção de raça. Logo, mulheres negras sofrem mais opressões que mulheres não negras, por exemplo. Então, a gente precisa interseccionar para ver também por que será que uma mulher não negra consegue, por exemplo, alcançar o mínimo de cargo de liderança e as mulheres negras não conseguem. E considerando os dados e a trajetória que eu acabei de falar e esses pontos que eu destaquei, a gente sofre da síndrome do impostor. É a sociedade dizendo todos os dias que a gente não é capaz de fazer, que a gente não consegue bater o resultado. É muito daquilo que eu falei anteriormente de por que será que as empresas das mulheres fecham antes de 3 anos. Não é por falta de conhecimento. Tem a ver com as opressões e os vieses inconscientes da sociedade que faz com que a gente tenha síndrome do impostor e não consiga movimentar algumas estruturas. E provavelmente vocês devem estar pensando, o que é que eu faço já que eu não sou empreendedora, mas trabalho numa empresa que não é minha, mas eu preciso pensar em mudanças estruturais positivas. A primeira coisa é pensar em aliados e aliadas, né? Porque a gente não faz nenhum movimento de alavancar carreiras de mulheres no mundo corporativo ou nas startups, enfim, se a gente não tem aliados que entendam a importância disso. Então, para começar, os números também não são tão agradáveis assim, mas espero que no futuro próximo a gente consiga garantir esse número relevante e importante. Atualmente, a gente tem 3% de mulheres na liderança. É muito pouco. Isso significa que unidade não é diversidade. Uma única voz não vai fazer as mudanças que a empresa precisa. A gente precisa sair desse lugar de sempre ter uma única mulher, uma única pessoa negra, um único LGBTQI+, um único PCD para representar toda a sociedade brasileira. Então, muito mais do que pensar sobre representatividade, que sim, é importante, mas a gente precisa começar a fazer um movimento de proporcionalidade. Precisamos ter pelo menos 50-50, 50% de mulheres, 50% de homens, 60-40, enfim. Garantir um mínimo de equilíbrio. Assim todo mundo cresce. Não é só a profissional mulher que está na empresa, mas a empresa como um todo. É bom para todo mundo. Sobretudo para o lucro da empresa. Se não é uma questão de justiça social, é importante que a gente saiba que está perdendo dinheiro. Uma outra observação para quem trabalha dentro das empresas é que datas comemorativas são importantes, mas não são suficientes. Eu estou falando de datas como o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Estou falando de datas como o dia 21 de março, que pouca gente sabe, mas é o Dia Internacional de Combate ao Racismo, e datas como o dia 25 de julho, que é o Dia Nacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. São datas importantes, datas que precisam ser lembradas e reforçadas, mas não são suficientes. A gente precisa começar a pensar estratégias
de como falar sobre esse assunto durante o ano todo. E muito mais do que falar, que é esse outro ponto que eu falo, porque diversidade não é tema, diversidade não é pauta, diversidade é cultura da empresa, a gente precisa pensar estratégias eficazes, mas para fazer isso durante o ano todo. Pensar a questão de gênero dentro das empresas precisa ser algo transversal. Você precisa colocar na meta de cada funcionário e funcionária para ver se, pelo menos assim, a gente consegue movimentar a empresa no caminho da equidade de gênero de forma um pouco mais acelerada. E pensando que diversidade não é tema e diversidade não é pauta, sim cultura da empresa, estamos falando de remuneração, estamos falando de oportunidades, estamos falando de poder de decisão. Tem uma coisa que eu tive que passar dos meus 16 anos até os meus 25, que eu tenho agora, que eu jurava que eu era tímida. Toda vez que falava algum assunto no ambiente masculino, desde a sala de aula na escola, desde a sala de aula na universidade, sempre me silenciavam. Só que eu não sabia que o nome disso era silenciamento. Eu tive que entender a partir dos 18 e 20 anos. Então, muitas vezes, quando as mulheres estão no ambiente corporativo e não conseguem opinar, não é porque não sabe ou não tem a capacidade de opinar. Talvez o ambiente não seja confortável o suficiente para que a gente rompa a barreira do silenciamento. Então, eu posso dizer que eu nunca fui tímida, fui silenciada, e muitas mulheres, independente se estão empreendendo ou não, passam por essa fase de silenciamento, e poucas sabem que o nome disso é silenciamento, e quando a gente não consegue colocar nome nas coisas, é impossível a gente pensar em como vai resolver esse problema, né? É impossível a gente pensar em solução. Agora, você também deve estar se perguntando por onde começar. Parece ser um bicho de 7 cabeças, são muitos problemas, mas as empresas que começam a fazer um trabalho relacionado à equidade salarial, equidade de gênero, geralmente não faz isso de forma recorrente. É a recorrência que faz os resultados, né? Então a gente precisa pensar em qualquer coisa que a gente discutir aqui, muito no lugar da recorrência. Precisa fazer parte da rotina da empresa, senão não vai ter validade do que a gente está conversando. Então, para começar na sua empresa, mesmo se você não está empreendendo, a primeira coisa é que a ausência de dados é um dado. Se sua empresa não está preocupada em saber quantas mulheres estão em cargo de liderança, quantas mulheres estão na base da pirâmide da empresa, quantas pessoas negras, enfim, se não tem esse diagnóstico em números, é impossível pensar em qualquer estratégia para solucionar. Então, comecem a gerar índices e dados para garantir pelo menos um ponto de partida a ser desenhado. Uma outra coisa, eu falei no início que as mulheres representam 107 milhões no Brasil. É a maioria da população brasileira. Logo, o questionamento que a gente precisa fazer diariamente é: será que o quadro da minha empresa representa a sociedade brasileira? Esse questionamento precisa ser diário. Uma outra coisa é o processo seletivo. Não, depois que a gente entendeu que tem poucas mulheres em cargos de liderança, etc., começa a questionar se reflete a sociedade ou não, tem a questão de processo seletivo. A gente precisa se conectar com pessoas que fazem esses trabalhos de recrutamento de mulheres e entender por que chegam mais currículos de homens do que de mulheres. E tem uma questão muito importante quando a gente vai pensar em consultorias, iniciativas, grupos nas redes sociais que podem nos auxiliar a contratar mais mulheres, é que isso é um trabalho, né? E geralmente é um trabalho feito por mulheres. Todo trabalho precisa ser valorizado, logo precisa ser remunerado. Então, se a gente pede uma dica, a gente não está pedindo apenas uma dica, a gente está pedindo uma consultoria. E se a gente pede uma indicação, a gente não está pedindo apenas uma indicação, a gente está pedindo uma curadoria. Uma outra coisa é que um ótimo trabalho desempenhado por mulheres não dá para ser tratado como algo extraordinário, um fenômeno, sempre é uma exceção. As mulheres fazem trabalhos brilhantes. Os homens, quando criam uma solução, ou batem uma meta, ou criam algum tipo de resultado interessante, ninguém olha nesse lugar do estranho, do diferente, do extraordinário, da exceção. Então, com as mulheres não precisa ser assim. E claro que tudo isso que eu estou falando, se a gente começar a fazer de forma recorrente em nossas empresas, a gente começa a criar um ambiente propício para as mulheres intraempreender, ou seja, criar novos serviços, novos produtos, novas soluções na sua própria empresa. E agora, pensando em iniciativas lideradas por mulheres,
que, além de gerar impacto e alavancar carreiras femininas, também dão dinheiro, né? Então, uma das iniciativas é o Shintei Menina, que é de Salvador, criada por Brenda Cruz, que forma meninas na área de programação, ou seja, vamos ter mais mulheres na área de tecnologia, logo não vai ter mais desculpas de onde não encontrar mulheres para contratar. Uma outra iniciativa que foge um pouco da área de tecnologia, que é da área de moda, foi criada por Ana Paula Xongani há 10 anos, é o Ateliê Xongani, um ateliê de moda afro, que entendeu a possibilidade de entrar nesse mercado, que não é um mercado de nicho. A gente está falando que a população negra movimenta 1,9 trilhão por ano e a população periférica cerca de 119 bilhões por ano, sobretudo na área de cosmético, moda e entretenimento. Então, a Ana Paula Xongani entendeu isso muito no lugar da possibilidade para criar o seu negócio, e o Da Minha Cor, que entendeu no lugar da ausência, ou seja, Da Minha Cor é uma startup que cria toucas de natação para pessoas que têm cabelo crespos ou dreads como o meu. Então, como é que ninguém nunca pensou na possibilidade de criar toucas que caibam em nossos cabelos crespos e cacheados? Então, eles entendendo a ausência desse mercado, conseguiu faturar em um ano 1 milhão, sem colocar nenhum tipo de mídia, apenas fazendo atuação orgânica no mercado que existia uma lacuna muito grande. Ninguém nunca pensou em criar uma touca para cabelo crespo. E por fim tem o desabafo social que eu falei no início, que eu criei em 2011, que veio também nesse lugar da ausência e entender que eu nunca fui tímida e sim silenciada, e muito mais do que apenas fazer cursos, palestras, a gente entendeu que as pessoas precisam juntar a questão da expressão, da criatividade, do futuro do trabalho e gerar renda. E nesse momento de coronavírus, a gente conseguiu levantar dinheiro de parceiros, empresas e pessoas e conseguimos distribuir em rede através de desafios criativos, ou seja, na área de cultura, na área de moda, na área da música, por exemplo. E assim as pessoas mostraram suas criatividades, seus talentos, suas habilidades técnicas e conseguiram ser remuneradas entre 100 e 300 reais para garantir o mínimo de itens básicos de higiene e alimentação nesse momento de crise do coronavírus. Então é possível a gente pensar soluções que gerem impacto, mas também gerem renda e gerem dinheiro para as nossas empresas quando tem mulheres em cargo de liderança. O mundo todo ganha, ninguém perde. E por fim, Angela Davis, que é uma filósofa incrível que eu admiro, sempre falou que quando as mulheres negras se movimentam, o mundo todo se movimenta junto.